Você já parou para pensar no que acontece exatamente no momento em que alguém morre? Não no sentido filosófico, não no sentido religioso, no sentido literal, biológico, físico. O que acontece com o corpo, segundo a segundo, nos primeiros 60 segundos depois que o coração para. A maioria das pessoas tem uma imagem muito vaga disso. A gente pensa em algo suave, em alguém fechando os olhos, em silêncio, como nos filmes. A realidade é completamente diferente. Nos primeiros 60 segundos após a morte, o corpo humano passa por uma sequência de eventos que é ao mesmo tempo mais organizada, mais estranha e mais perturbadora do que qualquer coisa que Hollywood já mostrou. Órgãos continuam funcionando, células tomam decisões. O cérebro, em alguns casos documentados, permanece ativo por muito mais tempo do que você imagina. E o que ele faz nesse tempo é uma das questões mais debatidas da neurociência moderna. E aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. A morte não é um momento, é um processo. E entender esse processo vai mudar completamente a forma como você pensa sobre o que significa estar vivo. Se você gosta de curiosidades que vão fundo em temas que todo mundo evita pensar, já se inscreve no canal, porque hoje a gente vai explorar um dos territórios mais documentados e menos comentados da medicina forense e da neurociência. Sem sensacionalismo, sem exagero, com dados reais, pesquisas reais e uma narrativa que vai te fazer enxergar a linha entre vida e morte de um jeito completamente diferente. Fica até o final, porque a última revelação desse vídeo é a que mais divide cientistas no mundo hoje, e é a que mais vai te fazer pensar depois que você fechar a tela. O coração para. Esse é o gatilho. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o coração parar não significa que o corpo inteiro para junto. O que acontece é mais parecido com uma cidade perdendo energia elétrica. Não tudo apaga ao mesmo tempo. Cada sistema tem sua própria reserva, seu próprio tempo de funcionamento sem a fonte principal. Nos primeiros 10 segundos, o que acontece é o colapso da pressão arterial. O coração é uma bomba. Quando para de bombear, a pressão do sistema circulatório cai para zero em questão de segundos. O sangue, que estava sendo distribuído ativamente para todos os órgãos, começa a se mover apenas pela gravidade e drena para as partes mais baixas do corpo. O cérebro é o primeiro a sentir isso. O encéfalo humano consome cerca de 20% de todo o oxigênio do corpo, apesar de representar apenas 2% da massa corporal total. É o órgão mais guloso que existe, e ele não tem reserva. Quando o fluxo sanguíneo cessa, o cérebro começa a entrar em falência em aproximadamente 10 segundos. É aqui que fica realmente interessante. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Michigan, liderados pelo neurocientista Jimo Borjigin, monitoraram a atividade cerebral de ratos no momento da morte cardíaca. O que encontraram derrubou a hipótese de que o cérebro simplesmente apaga quando o coração para. Nos primeiros 30 segundos após a parada cardíaca, a atividade elétrica cerebral dos ratos não diminuiu. Ela explodiu. Uma onda de atividade sincronizada de alta frequência, muito mais intensa do que qualquer estado registrado durante a vida normal, varreu o cérebro inteiro. O estudo foi publicado na revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, e abriu uma das discussões mais acaloradas da neurociência moderna. Se isso acontece em ratos, acontece em humanos? E se acontece em humanos, o que exatamente o cérebro está processando naquele momento? Não há resposta definitiva. Mas a pergunta mudou o campo. Aqui está algo que vai mudar a forma como você pensa sobre o que é a morte. Quando o coração para e a circulação cessa, as células do corpo não morrem imediatamente.
elas continuam vivas, tentando continuar suas funções, por períodos que variam de minutos a horas, dependendo do tipo de célula. Nos primeiros 30 segundos, a maioria das células ainda está ativa. Pensa assim: imagine um escritório enorme, onde o gerente sai sem avisar ninguém. Durante algum tempo, cada departamento continua fazendo o que estava fazendo, sem saber que a estrutura central entrou em colapso. Os funcionários continuam processando documentos, respondendo e-mails, executando tarefas. Só que ninguém está coordenando mais, e os recursos estão acabando. É exatamente isso que acontece no corpo. As células musculares continuam tentando contrair. As células do sistema imunológico continuam patrulhando. As células intestinais continuam tentando absorver nutrientes. Cada uma, por algum tempo, funciona no seu próprio ritmo, até que a falta de oxigênio e de glicose torna impossível continuar. O que determina quanto tempo cada célula sobrevive é basicamente sua dependência de oxigênio. Neurônios, as células do cérebro, são extremamente sensíveis e começam a sofrer danos irreversíveis em 4 a 6 minutos sem oxigênio. Células da pele, por outro lado, podem sobreviver por horas. Células ósseas e córneas podem permanecer viáveis por até 24 horas após a morte. É por isso que transplantes de córnea são possíveis, mesmo quando o doador morreu horas antes. Aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Um estudo publicado em 2021, na revista Scientific Reports, por pesquisadores da Universidade de Illinois, em Chicago, analisou amostras de tecido humano após a morte e encontrou que certos genes, especialmente os relacionados ao desenvolvimento embrionário, aumentaram sua atividade nas horas seguintes à morte. Genes que normalmente ficam silenciados durante a vida adulta, que só se expressam no início do desenvolvimento de um feto, ativaram-se depois que o organismo morreu. Os pesquisadores especulam que esses genes, sem os sinais regulatórios normais do organismo vivo, simplesmente acordam, como um programa que estava em segundo plano e de repente encontra recursos disponíveis. A morte em nível celular é menos um desligamento e mais uma redistribuição caótica de atividade. Vamos falar sobre algo que os filmes sempre erram e que médicos legistas conhecem muito bem. A imagem cinematográfica da morte mostra olhos fechando suavemente, rosto relaxando, corpo imóvel. A realidade fisiológica é bem diferente. Nos primeiros 45 segundos após a parada cardíaca, os músculos do corpo passam por uma fase inicial de relaxamento completo, chamada de flacidez primária. É o momento em que o tônus muscular, que mantinha o corpo numa postura controlada, simplesmente cessa. A mandíbula pode cair. Os esfíncteres, incluindo os que controlam a bexiga e o intestino, relaxam completamente. É uma das razões pelas quais a morte, na realidade clínica, é fisicamente muito diferente da versão sanitizada que a cultura popular apresenta. Os olhos também reagem de forma específica. A córnea, a camada transparente na frente do olho, começa a perder umidade imediatamente após a morte. Em poucos minutos, sem o piscar reflexo que a mantém úmida, ela começa a turvar. É uma das primeiras alterações visíveis que médicos legistas usam para estimar o tempo da morte. Mas aqui está o que quase ninguém sabe. A pupila não se fecha imediatamente. Ela dilata, porque o músculo que a controlava perdeu o tônus. E por um curto período, o olho ainda responde a estímulos de luz. Não conscientemente, o cérebro não está mais processando essa informação de forma significativa. Mas o reflexo pupilar pode persistir por alguns segundos além da parada cardíaca. É um dos motivos pelos quais médicos usam uma lanterna nos olhos como parte do protocolo de verificação de morte.
não só para checar a pupila, mas para confirmar a ausência de reflexo integrado. A questão que isso levanta, e que perturbou filósofos e médicos por séculos, é se há reflexo, há alguma forma de percepção? Existe alguma coisa experienciando aquele momento? A ciência diz que não. Mas não com a certeza que a maioria das pessoas imagina. Este é o bloco que mais divide especialistas. E o que mais conecta a ciência com as questões que as pessoas realmente têm sobre a morte. Nos primeiros 60 segundos após a parada cardíaca, o cérebro humano não apaga. Ele entra numa espiral de atividade que ainda não compreendemos completamente. Voltando ao estudo de Dimmu Borgigin em Michigan, e avançando para pesquisas mais recentes, em 2023, a própria Borgigin publicou, junto com pesquisadores da Universidade de Western Ontario, um estudo que pela primeira vez documentou esse fenômeno em humanos. 4 pacientes, todos em morte cerebral confirmada, sendo desligados de suporte de vida com consentimento familiar, tiveram a atividade cerebral monitorada por EEG durante o processo. Em 2 dos 4 pacientes, no momento em que o suporte de vida foi retirado e o coração entrou em fibrilação, o cérebro exibiu uma onda de atividade de alta frequência, as chamadas ondas gama, em regiões associadas à consciência, à integração de memória e ao processamento sensorial. Ondas gama são associadas em cérebros vivos aos estados de maior alerta, concentração e, em estudos de meditação, às experiências de consciência expandida. O que isso significa? A ciência honesta diz: não sabemos ainda. Mas aqui está o que muda tudo. Esse padrão de atividade é consistente com o que pesquisadores de experiências de quase morte, os chamados NDEs, do inglês Near Death Experiences, documentaram em pacientes que foram reanimados. Sensação de lucidez extrema, processamento acelerado de memórias, percepção alterada do tempo. O cardiologista Pim Van Lommel conduziu um dos estudos mais rigorosos sobre NDEs, publicado na revista The Lancet em 2001, acompanhando 344 pacientes reanimados após parada cardíaca em 10 hospitais holandeses. Cerca de 18% relataram experiências conscientes durante o período em que clinicamente não tinham atividade cardíaca mensurável. Van Lommel foi muito cuidadoso em não fazer afirmações além dos dados. Mas os dados eram claros. Algo estava acontecendo no cérebro durante a morte, e não era ruído aleatório. Aqui está o que quase ninguém percebe. A discussão sobre o que ocorre nos primeiros 60 segundos após a morte não é mais filosófica, é empírica, tem dados, tem metodologia. E o que esses dados sugerem é que a fronteira entre vivo e morto é muito menos clara do que a medicina aprendeu a tratar. Existe um conceito que a medicina moderna usa, e que a maioria das pessoas nunca ouviu, chamado de morte clínica versus morte biológica. Morte clínica é o momento da parada cardíaca e respiratória. É o que os médicos declaram, é o que a certidão de óbito registra. Morte biológica é quando as células se tornam irrecuperáveis, quando o dano é tão extenso que nenhuma intervenção pode reverter. Dependendo da temperatura do ambiente, do estado de saúde do indivíduo e de outros fatores, morte biológica pode ocorrer minutos ou até horas depois da morte clínica. E aqui está o detalhe que muda tudo sobre como a gente pensa em ressuscitação. A janela entre morte clínica e morte biológica é o território onde médicos trabalham quando fazem reanimação cardiopulmonar. É o espaço em que desfibriladores operam. É o intervalo que define se alguém que morreu vai voltar. O caso mais extremo documentado é o de Anna Bagenholm, uma médica norueguesa que em 1999 caiu numa cachoeira congelada durante um esqui.
e ficou submersa em água gelada por 80 minutos. Quando foi resgatada, seu coração tinha parado há mais de 1 hora. A temperatura corporal era de 13,7 graus Celsius, o registro mais baixo de temperatura corporal sobrevivido por um ser humano. Ela foi levada ao hospital, colocada em circulação extracorpórea, e seu coração foi reaquecido lentamente. Após várias horas de reanimação, o coração voltou a bater. Anna Bagenholm sobreviveu. Voltou a trabalhar como médica. O que o caso dela revelou é que o frio extremo pode preservar as células num estado de metabolismo quase nulo, essencialmente pausando o relógio biológico, por um período muito maior do que o que a medicina considerava possível. E que morte é mais do que qualquer coisa uma questão de reversibilidade. O cérebro que explode em atividade nos primeiros segundos após o coração parar. As células que continuam vivas, tomando decisões, expressando genes, sem saber que o organismo morreu. Os reflexos que persistem além do que deveria ser possível. O intervalo inteiro entre morte clínica e morte biológica, onde a fronteira é questão de temperatura, tempo e tecnologia. O que tudo isso revela não é misterioso nem sobrenatural. É algo mais desconcertante do que isso. A morte não é uma linha, é uma zona. E essa zona é mais habitável do que a medicina admitiu por muito tempo. Durante séculos, morte foi tratada como um evento binário. Você está vivo ou está morto. O coração para, você morre. Essa simplicidade era útil. Era necessária para que médicos tomassem decisões, para que famílias pudessem se despedir, para que sociedades pudessem funcionar. Mas a ciência do século XXI está mostrando que essa simplicidade é uma convenção, não uma verdade biológica. E isso tem implicações que vão muito além da medicina. Porque se a morte é um processo e não um momento, então as perguntas que a humanidade tem feito por milênios: o que acontece quando morremos? Existe algo além? O que somos afinal? Podem ter respostas que a biologia ainda não terminou de formular. Não estou dizendo que a ciência vai responder a essas perguntas da forma que as religiões e as filosofias tentaram. Estou dizendo algo diferente, que o território entre vivo e morto é mais vasto e mais complexo do que a gente imaginava. E que a ciência está começando, com muito cuidado, a explorar esse território. O que vamos encontrar lá dentro, ainda não sabemos. Então, antes de você fechar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta genuína. Saber disso muda alguma coisa para você? Sobre como você pensa na morte, na sua, das pessoas que você ama? Comenta aí embaixo. Esse é exatamente o tipo de pergunta que não tem resposta errada, e eu leio todos os comentários. Se esse vídeo te fez pensar sobre algo que você normalmente evita pensar, deixa o like. É um gesto simples que ajuda muito o canal a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Toda semana tem um vídeo aqui que vai te fazer sair diferente de quando entrou.